Bom dia, meus queridos alunos. Estamos mais uma vez aqui para a gente poder estar conversando a respeito de população. E hoje nós falaremos um pouquinho a respeito de população economicamente ativa, né? É a PEA, né? PEA. Muitas vezes vem por essa sigla, né? A população economicamente ativa, nós temos que saber primeiro o que é a população economicamente ativa. Quem faz parte dessa população, né? A população economicamente ativa são todas as pessoas, né, que estão em procura de emprego. Então, os desempregados são economicamente ativos, ou aqueles que estão trabalhando remuneradamente. Essa é a população economicamente ativa. Não são pessoas que trabalham e não são remunerados, como, por exemplo, donas de casa. Não são pessoas que recebem salário e não trabalham, como os aposentados. Esses não fazem parte da população economicamente ativa. Tem que estar trabalhando e ser remunerado. E também aqueles que estão em busca de emprego. Então, os desempregados são economicamente ativos. Por que os desempregados são economicamente ativos? Né? Porque eles mexem com o mercado de trabalho. Eles mexem. Todo profissional ele tem o seu chamado exército de reserva. Quem é esse exército de reserva? São aquelas pessoas que estão ali querendo ocupar o lugar de alguém. Não de alguém exatamente, mas ocupar um lugar no mercado. Então, quanto maior o exército de reserva, as opções que uma determinada profissão tem, né, de reserva, menor são os direitos trabalhistas na prática, não de direito, na prática. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador, ele deixa de exigir alguns direitos trabalhistas dele, né, como alguma hora trabalhada a mais, alguma coisa assim. Por quê? Porque ele sabe, se ele começar a cobrar tudo aquilo do patrão ou da empresa que ele está trabalhando, sujeito a ele ser mandado embora e colocar uma outra pessoa no lugar. Por quê? Porque é fácil arrumar um substituto. Então, por isso que quanto maior, né, o grau de escolaridade, o grau de especialização da pessoa, maiores são os salários, né? Isso também influencia nessa questão. A pessoa que tem poucos que possam fazer o trabalho dela, para o empregador, né, fala assim, opa, melhor eu atender todas as exigências desse meu trabalhador, porque para eu arrumar alguém para ocupar o lugar dele, é difícil. Por isso é importante se especializar, se tornar cada vez mais capacitado, também é importante para isso. Então é por isso que o desempregado ele é considerado economicamente ativo, que ele mexe com o mercado de trabalho. Tá? Então esse é um ponto importante. Tá? Normalmente essa população economicamente ativa, ela está em torno de 14 até 60, 65 anos. Né? Isso varia um pouco. Né? Pela Organização Mundial do Trabalho, né, o trabalhador ativo, ele é acima de 10 anos, né, ele é ativo economicamente, se estiver nessa condição, trabalhando remuneradamente ou em busca de emprego. Né? E aqui no Brasil nós consideramos normalmente a partir de 14 anos, porque é quando pode ter o trabalho legal. Mas isso não quer dizer que a população economicamente ativa tem que ser legal. Né? Isso é uma coisa que nós temos que começar a entender. Né? Não estou falando que é o certo. Mas eu estou falando assim, por exemplo, um traficante, uma pessoa que faz tráfico, né? Ela é considerada economicamente ativa, porque de uma certa maneira ela é um comerciante. Né? Prostitutas, né? Então é um comerciante, está comercializando um serviço ou um produto. Né? Então isso também é considerado ativo economicamente. O ativo economicamente não quer dizer que é legal ou ilegal, certo ou errado. É aqueles que estão trabalhando remuneradamente, né, ou em busca de emprego. Beleza? É importante ter isso bem claro na cabeça. Tá? E tem muita gente também que está na idade economicamente ativa, mas não são economicamente ativos. Né? Então nós temos que estar buscando isso daí. Por exemplo, varia muito o mercado de trabalho, esses índices, né, de população economicamente ativa, o que é o desempregado. Né? Por quê? Porque o desempregado, ele influencia diretamente na população economicamente ativa, já que ele faz parte. E o grau de desemprego, nós temos que entender que quem é o desempregado? É aquele que está buscando emprego. Se a pessoa não está trabalhando e não está buscando emprego, distribuindo currículo, procurando emprego, tudo mais, ele não é considerado desempregado. Ele é considerado desocupado. Né?
ou simplesmente não tá faz parte da população economicamente ativa. Ele faz parte da população em idade ativa, mas não é população economicamente ativa. Essa palavra ocupado, desocupado também é uma questão meio questionável. Tem livro que considera desocupado como se fosse desempregado. Então é meio assim, dúbia essa palavra. Cuidado com essa palavra, está desocupado. Tá? Então isso é bem importante estar entendendo isso. Nós sabemos também que dentro da população, questão da idade da população, a maior parte da população economicamente ativa são os adultos, né? Lembrando que os jovens são aqueles até, né, dentro da ONU, até 19 anos, e para o Brasil até 14 anos, né? Então eles são os chamados jovens, né? São aquelas pessoas que estão se dedicando mais a estudo, a se qualificar. E os adultos são aqueles que pela ONU, de 20 a 59 anos, né? E pelo Brasil, de 15 a 64 anos. Né? Essa é a do Brasil, pelo IBGE. Acima de 60 anos para cima, é considerado idosos, de 65 anos para cima, considerado idosos, pela ONU e pelo IBGE, respectivamente. Então, a maior parte da população economicamente ativa são dos adultos. Então, quando a gente olha a pirâmide etária, que a base é larga e a parte dos adultos é maior, né, melhor falando, maior, nós podemos entender então que o país está passando pelo chamado bônus demográfico. Que bônus demográfico é esse? É o momento em que a população está com muita gente dentro da idade ativa. População em idade ativa. Isso quer dizer então que tem muita gente pronta para ser população economicamente ativa. Teoricamente, é o momento em que o país deveria produzir mais, por ter mais população economicamente ativa. Né? O Brasil está passando por esse bônus demográfico. Então, quer dizer, futuramente, a quantidade de jovens, né, que já é menor que o de adulto, vão ter menos adulto. Na lógica, é isso. Né? Então, quer dizer, costuma dizer que o país tem que aproveitar o momento do bônus demográfico. Mas quando está vivendo o bônus demográfico e o país está desequilibrado economicamente, é sujeito o país ter um grande número de desempregados. Né? Então isso faz também parte da população economicamente ativa. Né? Recentemente nós vimos aí um dado interessante dentro desse parâmetro também, que é o aumento do número de desemprego no Brasil, né? Recentemente, com as crises políticas e econômicas que o Brasil viveu nesses últimos anos. Né? E nós podemos observar que esse aumento do desemprego foi atribuído a quê? Não porque houve um grande número de desemprego, vamos botar assim, teve também, mas o que fez aumentar mais o número de desempregados, que além do desemprego, que existiu, né, o desemprego, existiu também muitas pessoas que estavam só estudando, se qualificando, ou estavam em casa porque o marido ou a esposa trabalhava, ele queria tomar conta de casa, eles se colocaram no mercado de trabalho para poder aumentar a renda familiar com medo da crise econômica. Então, quando as pessoas começaram a buscar mais emprego, aumentou a população economicamente ativa, porque aumentou o número de desempregados. Tá? Então, isso também é interessante entender esses dados, né? Para a gente poder entender a estatística que é feita a respeito desse assunto. Beleza? Então, a crise também influencia no número de desempregados, também por mais pessoas buscarem emprego, tá? Essa população economicamente ativa, ela é distribuída em setores, né? Nós temos o setor primário, que é basicamente o pessoal que trabalha na agricultura, na extração de matéria-prima. Alguns setores do extrativismo também estão incluídos nesse setor, tá? O setor secundário é a indústria, né? A indústria, é a transformação, pega a matéria-prima e transforma em um produto, né? Então a indústria é o setor secundário. Algumas indústrias extrativas, né, estão localizadas no setor secundário. Então o extrativismo tem que ver se está no primário ou no secundário. Tá? É importante verificar isso aí. Normalmente é dado pelo grau de tecnologia utilizada naquela determinada atividade. E tem um setor terciário, que abrange a maior parte da população mundial, a maior parte da população do Brasil. Né? Um pouco mais de 50% da população brasileira é do setor terciário, que é aquela de prestação de serviços. Né? Eu até falo assim, para a gente entender quem é o setor terciário, é assim, o que essa pessoa produz de matéria? O agricultor produz lá
os produtos agrícolas, né? O extrativista produz algum produto do extrativismo, a indústria produz um produto que foi transformado, e o professor, cadê o produto? Não tem um produto. Dentista, médico, advogado, servidor público, me dá o produto assim que ele produz. Ele não produz. Comerciante, ele pega um produto e vende, simplesmente. Ele não tem um produto que ele produziu. Então, normalmente, são os prestadores de serviços e o comércio, né? Existe, assim, alguns até queriam incluir como sendo o setor quaternário, já foi falado um tanto disso, uma época, hoje em dia não se fala tanto mais, que seriam aquele setor chamados, um setor intelectual, né? Seriam cientistas, artistas, né? Que estariam inclusos no setor chamado quaternário, porque, por exemplo, um artista plástico tem um produto, né? Ele produz um quadro, mas esse também está no setor terciário. Aí tem algumas exceções a respeito disso, tá? Então, é para a gente poder entender também esses setores. E esses setores teve uma dinâmica também. Que dinâmica foi essa? Nós podemos observar que esse setor, ele teve, quando a gente olhar para o Brasil, até mais ou menos a década de 40, era muito, dominava o setor primário no Brasil. Quando nós tivemos a industrialização, consequentemente a urbanização do Brasil, a partir dos anos 40 em diante, que ficou mais intenso esse processo, houve uma mudança. O setor terciário cresceu, disparou, o setor primário caiu, né? Então houve essa inversão do setor terciário e do primário. O setor secundário, com a industrialização, também cresceu, mas depois estabilizou, até diminuiu um pouquinho. Por que estabilizou e diminuiu um pouquinho até depois? Porque houve a chamada automação, a substituição de mão de obra por máquinas, principalmente no setor industrial. Tá? Não quer dizer que houve uma redução da indústria, mas houve uma menor absorção da população economicamente ativa no setor industrial em percentual, não total, em percentual. Tá? Então, por isso que houve uma reduçãozinha. E com esse grande crescimento do setor terciário, nós chamamos uma hipertrofia do setor terciário e um crescimento muito grande do chamado subemprego, né? Subemprego no setor informal, que é o chamado aquele grupo de trabalhadores, muitas vezes meio assim na clandestinidade do trabalho. Não quer dizer que seja trabalho legal, que seja pessoas que são más, não é nada disso não, tá? Muitas vezes são pessoas que simplesmente não são computadas pelo governo. São aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de registro. Esses que são o setor informal. É aquela pessoa que não tem nenhum tipo de registro, não tem carteira assinada, não tem contrato de trabalho, não paga imposto, não faz simplesmente um cadastro do MEI, que é um microempreendedor individual. Então essas pessoas são registradas. Quem não tem um registro, né, então é considerado na informalidade. Os formais, né, também, que são mais esses daí que tem um tipo de registro. Beleza? Né? E esse setor informal, qual o grande problema deles? Além de não contribuir com impostos para o Brasil, eles não têm direitos trabalhistas. Né? Direito. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de registro, então não tem os direitos trabalhistas resguardados para ele. Tá? É isso, meus amigos. E só mais uma coisa. E esse desemprego informal, o Brasil, desde a época do Lula, da Dilma, né? E seguiu de uma certa maneira a partir daí, porque foi implementos, principalmente que o Lula, no governo Lula fez, foi de tentar facilitar o acesso a essa formalidade. E houve então uma redução significativa do setor informal no Brasil. Tá? Mas com a crise de 2014 para cá, houve um ligeiro aumento do setor da informalidade. Ok? Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima.